Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai aprender o que são verbos defetivos, anômalos e abundantes. Vamos chamar de verbos defetivos aqueles verbos que não podem ser conjugados em todos os tempos ou modos verbais. O que eu vou chamar de verbos anômalos são aqueles que sofrem uma profunda alteração no radical. No caso, na língua portuguesa, o verbo ser e o verbo ir. E o que eu vou chamar de verbos abundantes são aqueles que podem ter mais de uma forma de conjugação. Existe mais de uma maneira de falar esse verbo aí. Então vamos para o exercício para colocar em prática essas definições. Vamos lá. Apresenta um verbo defectivo a opção agredir, polir, por, ser ou explodir. Como eu acabei de falar para vocês, um verbo defectivo apresenta defeito na sua conjugação. Quando a gente pega aqui o verbo agredir e a gente começa a conjugá-lo, nós falamos eu agrido. O verbo agredir não é um verbo defetivo, porque eu posso conjugar esse verbo, embora ele seja um verbo irregular, porque a letra E se transforma em I nas primeiras pessoas do presente indicativo e na terceira pessoa do plural também, né? Agredir fica agrido, mas é um verbo irregular. O verbo polir, esse verbo aqui poderia até levar alguém a colocá-lo como um verbo defectivo, porque não é comum a gente imaginar a pessoa conjugar eu pulo, mas essa é a forma adequada. O verbo polir você deve dizer eu pulo. Tu pules, ele pule. Nós polimos, vós polis, eles pulem. Então, este também é um verbo irregular e não defectivo. O verbo por, este é um verbo da segunda conjugação, é um verbo irregular. Ele é conjugado em todos os tempos e modos verbais, embora o seu radical sofra alteração. Então, nós temos aqui outro verbo irregular. O verbo ser, pessoal, o verbo ser no presente eu digo eu sou, na primeira pessoa. Na segunda, tu és. No passado, eu fui. No pretérito imperfeito, eu era. No futuro do presente, eu serei. Veja que é um verbo que sofre profundas alterações no radical. Então, essa variedade de radicais faz com que esse seja um verbo anômalo. E sobrou, então, o verbo explodir. Professor, por que o verbo explodir seria um verbo defectivo? O verbo explodir, assim como o verbo banir, assim como o verbo colorir, assim como o verbo fremir, esses verbos não são conjugados na primeira pessoa do presente do indicativo, nem na segunda pessoa, nem nas pessoas do plural. O presente do subjuntivo desses verbos também não são conjugados, certo? Assim como o imperativo afirmativo também só vai ter a segunda pessoa do singular. Então, verbo explodir é um verbo defectivo porque eu não posso conjugá-lo como eu gostaria, ok? A conjugação está errada em relação ao verbo abundante em. Gente, verbo abundante são aqueles que têm mais de uma forma de se conjugar. Se o defectivo eu não tenho como conjugá-lo, o abundante eu tenho mais de uma forma. Na letra A, ele tinha acendido a lâmpada naquele instante. Então veja, acender tem acendido e aceso. Portanto, ele é sim um verbo abundante. Neste caso aqui, está perfeitamente conjugado o verbo acender. Mas, professor, será que eu posso utilizar acendido e aceso de maneira aleatória? Isso vai depender muito, veja, do que eu chamo de verbo auxiliar. No caso aqui, se você tiver o verbo ter ou haver, você vai usar o particípio regular. Eu tinha acendido, eu havia acendido. Mas se você tiver o verbo ser e estar, você vai usar o particípio irregular. Olha a letra B. Haviam prendido o bandido com a mão na massa. Alguém havia prendido o bandido. Veja que nós temos aqui o verbo haver. Se você tem o verbo haver, você vai dizer prendido. Mas se eu estou dizendo que o bandido foi preso, olha, eu usei o verbo ser no passado. Foi. Então, olha que eu usei agora o verbo prender no particípio irregular. Preso. O bandido foi preso, eles haviam prendido o bandido. Letra C. Ele tinha feito 40 cestas naquele jogo incrível. Professor, aqui não seria fazido, não, já que eu tenho aqui o verbo ter, assim como seria o verbo haver. Acontece que alguns particípios
foram eliminados ou nunca existiram. Então, no caso do verbo fazer, você vai usar apenas o particípio irregular, feito. Ele tinha feito, ele havia feito, o exame foi feito. Na letra D, todos havíamos escrevido para ele, que nunca respondeu. Nós temos o verbo escrever. Gente, o verbo escrever não admite o particípio regular, ou seja, o particípio com a terminação ido. Como ele não admite essa terminação, ou seja, como não existe escrevido, você vai usar apenas escrito. Portanto, nessa letra D, a gente vai marcar aqui a alternativa incorreta. Na letra E, nós hemos de ganhar esta causa. E aqui mais uma observação, porque os verbos abundantes não estão apenas voltados para a questão do particípio, mas também na própria conjugação. No caso, o verbo haver, eu posso dizer que nós hemos de ganhar uma causa ou nós havemos de ganhar essa causa. Pois bem, pessoal, é isso.